Tá gravando. Pessoal, obrigado pelo tempo que vocês estão dedicando aí a esse assunto que para a gente é tão importante, que é a crise hídrica, mesmo num cenário que a gente já está vindo aí de um cenário de manifestação política. Pode ser que mesmo que pensem que o timing, às vezes, de falar sobre crise hídrica não é tão perfeito, ainda assim é uma das coisas mais importantes. Esses fenômenos de ambiente, na verdade, estão dando um peso até maior do que se esperava e estão causando, de certa forma, um pano de fundo que nos diferencia como economia em relação ao resto do mundo. Todo mundo está saindo da pandemia, só que o Brasil, pelo que me parece, está saindo da pandemia de uma forma diferente, que a gente ganhou aí 2 grandes presentes aí, que foi uma crise hídrica e até uma geada também, que é algo que vocês colocam nas cartas. Então, a gente está conversando aqui baseado num relatório que a própria RPS elaborou por vocês, pelo Gustavo e pelo Gabriel, e a partir desse, deixa eu colocar aqui o relatório, e a partir desse relatório é que surgiu a ideia de fazer essa gravação, e aí eu vou deixar um pouco, primeiro perguntando ao Gustavo, o seguinte, eu me recordo, assim, são recordações pessoais, da primeira crise energética, quando eu ainda estava na faculdade, que foi aquele apagão que a gente teve, aquele racionamento, que foi que, ao que eu me recordo, foi um fator-chave que chegou até a derrubar as ideias do próprio presidente Fernando Henrique de colocar aí um sucessor dele, e a gente o Fernando Henrique acabou não conseguindo eleger o seu sucessor, porque aquela crise de racionamento piorou muito a popularidade dele, não foi, obviamente, a única causa. E a segunda ocasião que eu me lembro de crise desse tipo foi quando eu estava trabalhando na XP. Era uma coisa assim totalmente cômica, assim, que a gente ficava torcendo. Isso foi por volta de 2013, 2014. Era uma coisa cômica a gente ter que torcer para chover. E aí sim a bolsa subia. Assim, existia uma correlação direta entre você olhar olhar pela janela e começar a chover e a bolsa começava a subir. Assim, é uma coisa, assim, é a prova de que a gente vive num pântano, sabe? E agora eu acho que tiveram algumas outras pormenores assim dessa natureza na nossa economia, mas agora a gente está vivendo de novo uma outra crise desse tipo, obviamente com uma estrutura, como eu li no relatório, de fato com uma estrutura energética de distribuição e geração muito mais moderna, né, muito mais diversificada, mas ainda assim a gente está vivendo isso agora, tá? Então, só para te dar esse gancho, Gustavo, o que está acontecendo, né, que a gente está vivendo fenômenos que em muito tempo não se via, assim, são fenômenos que em décadas não se via, e se é uma coisa pontual ou se é uma coisa assim, uma tendência de prazos mais longos que pode ter a ver com fenômenos climáticos que a gente está vivendo. Perfeito, Beto. Queria agradecer em nome da RPS a oportunidade de falar um pouquinho da carta. De fato, nós escrevemos, eu vou aqui fazer um embasamento teórico bem rápido, porque o intuito da carta era justamente mostrar o impacto macroeconômico da crise hídrica, desacelerando um pouco o crescimento do Brasil que estava retomando. Mas, de fato, como você bem colocou, o grande evento que a gente lembra foi o apagão de 2001. Naquela época, mais de 90% da matriz energética do Brasil dependia de água. Desde lá, então, a gente conseguiu evoluir e melhorar bastante, já são 20 anos, só que ainda cerca de 70% da matriz brasileira ainda depende de chuvas, de hidrologia. Então, apesar da melhora, ainda existe esse gap, né, estrutural, onde se não chover, a gente tem um problema. E na carta, a gente destaca que de 2010 para cá, existe a predominância do Laninha, né, aqui na região, na região do Pacífico, que acaba impactando nas chuvas aqui no Brasil. A consequência do Laninha é que quando ele está mais forte, a região sul-sudeste, que é onde se encontram os grandes reservatórios, cerca de 70% do reservatório de água do Brasil, chove menos do que a média. Então, por exemplo, se a gente pegar os últimos 2 anos, para a gente ter ideia do impacto que isso ocorre no sistema, nesses últimos 2 anos, choveu 60% da média histórica dos últimos 91 anos. E esse ano, mais especificamente, nós estamos no pior ano da história
desses 91 anos de história de chuva do Brasil. Então é muito sério o que está acontecendo e nós estamos no nível crítico, tá? E esse nível crítico, Beto, não é dos últimos meses, né? Se a gente for ver na mídia, o governo começou a falar disso há 2 semanas. Isso já vem acontecendo desde outubro do ano passado. Então já faz praticamente um ano que não chove, né? Ou seja, chove muito abaixo da média. Os reservatórios estão deplecionando, né? Caindo, e nós estamos com um fenômeno que é, ao mesmo tempo que não chove, né? Ou seja, você não repõe a energia, a economia ela vem se recuperando do Covid. Então, na ponta, acelerou muito a demanda de carga. Então, você tem uma carga subindo, um nível de chuva caindo e jogando o reservatório para baixo, né? E nós temos também um terceiro ponto negativo, que é, como já faz cerca de um ano que não chove, nós estamos com as térmicas ligadas há cerca aí de 11 meses, sem parar, para suprir a falta de chuva e tentar manter o reservatório no nível mais elevado. Só para você ter ideia, a gente rodou um estudo onde, há mais ou menos um mês atrás, os reservatórios estavam em 30%. Tá? Se nós não tivéssemos térmicas ligadas esse período, os reservatórios estariam em 5%. Então, para você ver como a térmica ajudou a gente passar esse ano. Mas qual o problema? São dois. Térmica não é feita para ficar ligada 24 horas por dia, 365 dias por ano. Térmica é feita para ajudar o sistema. Então, logo menos, elas vão ter que ser desligadas para manutenção. Segundo ponto, a América do Sul como um todo está enfrentando o problema de falta de chuva. Então, a Bolívia, que exportava gás mais para o Brasil, está exportando também para o Chile e para a Argentina. Então, como consequência disso, a gente reduziu o gás que está vindo para o Brasil, que alimenta essas térmicas. Então, esse é um problema também que a gente está vendo agora para frente. Como consequência disso tudo, o governo, então, resolveu tomar uma atitude, né, e anunciou, então, o desligamento voluntário de energia, onde, a partir desse mês agora de setembro, ele vai dar um desconto na conta de luz para quem conseguir reduzir o seu consumo. O que é uma medida boa, apesar de atrasada no nosso entendimento. Já deveria ter começado antes. E aí, qual que é o entrave que a gente enxerga para o Brasil, né? Se a gente pudesse dividir, aquela família, aquela empresa que sofreu com Covid ou não existe mais, ou a família que está endividada ou passando por um problema econômico, ela já está no seu consumo mínimo, né? Eu perguntei para algumas pessoas, anedoticamente falando, e a pessoa me disse, Gustavo, eu não tenho mais luz que apagar na minha casa, né? Eu já estou economizando ao máximo. E do outro lado, quem está em uma situação melhor, eu não sei se essa pessoa vai ter o interesse em reduzir o consumo simplesmente para ajudar, digamos assim, o governo nessa crise hídrica, né? Então, resumindo, nós estamos hoje num momento em que nós voltamos a 2013, quando você dizia, né? Nós torcíamos para chover. De fato, hoje, nós temos que torcer para, a partir de dezembro agora, a chuva vier muito acima da média para encher o reservatório. E aí, para eu abrir aqui para o Gabriel poder comentar a parte macro, infelizmente eu não tenho boas notícias. Por quê? Eu não vou poder aqui falar o que vai acontecer, né? Se tem uma coisa que é impossível prever, é se amanhã vai estar quente ou frio, vai chover ou não. Mas os estudiosos, né, professores, a gente tem conversado aí com professores semanalmente das melhores universidades do Brasil que estudam isso e tem muitos dados sobre o tema. Eles dizem que, como nós estamos com alta probabilidade de laninha, hoje cerca de 70% de chance para que o laninha se repita no próximo período úmido, então é muito provável que continue chovendo abaixo da média do que a gente está acostumado, tá? E qual o problema? Nesse período que nós estamos, agosto, setembro e outubro, é o que a gente chama de período preparatório do período úmido, quando chove, mesmo que menos, mas chove, umidifica o solo, para quando chegar o mês de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, que chove a maior parte da água do ano, esse solo já está pronto para receber água e armazenar. Como está atrasando a chuva, acontece que provavelmente o primeiro mês do período úmido, que vai ser ali para dezembro,
essa água vai ser perdida só para poder irrigar o solo. Então, realmente, a situação é uma situação complexa. E Gustavo, só para pegar o gancho disso que você falou, tem um gráfico também que vocês colocaram no relatório, que eu vou colocar aqui, que mostra a energia natural afluente, que, pelo que eu entendi, também está se reduzindo, que é o fluxo é o fluxo de rio, é o fluxo de água que depois vai gerar energia. E eu queria que você respondesse também, além de explicar esse gráfico, se qualquer coisa disso, tudo isso que você falou, tem a ver, se é uma coincidência ou não com as geadas que a gente teve. Que também foi uma geada que ficou fora da curva, assim, foi uma geada que teve uma intensidade aí dos últimos 30 anos, assim, se eu me recordo bem, e também foi um dos principais fatores que puxaram a nossa inflação de alimentos. Perfeito, Beto. Nesse caso, esse gráfico é muito interessante, por quê? Desde 2010, né? Se a gente pegar, depois eu vou passar para vocês, mandar para os clientes, nós temos desde os anos 1900 a predominância de El Niño e Laninha. Então, assim, geralmente fica lá 30, 40 anos de El Niño e você vê que a chuva chove acima da média, 30, 40 anos de Laninha que chove abaixo da média. Então, existe sim uma correlação direta com o efeito Laninha. Esse gráfico, ele coincide desde 2010, a gente vê que predomina Laninha aqui no hemisfério sul, tá? Ou seja, a água do Oceano Pacífico, ela fica mais fria do que o normal. Quando a água está mais fria, tende a evaporar menos, né? Porque a água precisa de energia para evaporar. Então, realmente tem menos umidade no ar aqui no sul, né? Então a gente vê que desde 2010, que é o que esse gráfico mostra, de fato, chove menos. E por que ele tem chovido cada vez menos? Porque o Laninha vai se intensificando ao passar desse tempo. E aí, até para responder aquela sua pergunta, esse problema aconteceu em 2013 e 2014, na época da Dilma, passamos, está acontecendo de novo agora, 20 para 21, vai continuar? Pelo prognóstico meteorológico, diz que sim, que nós devemos, tá? Isso aqui eu não posso cravar, é impossível cravar, mas eles acreditam que isso pode continuar por mais 10 anos, tá? Que é um movimento grande, não é um resfriamento fácil. Se a gente quer esquentar uma piscina, você liga lá 2 dias, o aquecedor esquenta. Imagina um oceano, né? De proporções gigantes, que é o maior oceano, que é o Pacífico, a maior massa. Então leva muito tempo para essas temperaturas mudarem radicalmente, né? Bom, nesse caso, respondendo com relação à geada, o que nós estamos enfrentando hoje, tá? Existe o que a gente chama de bloqueio atmosférico, que é quando a umidade ela não consegue entrar no Brasil, tá? Se a gente pegar um mapa hoje meteorológico, você vai ver que tem o Brasil, existe umidade no sul e no norte, e no meio existe uma grande bola sem umidade, que é esse bloqueio causado pelos oceanos, tanto o Pacífico quanto o Atlântico. Esse bloqueio, então, ele acaba não deixando a umidade chegar. O que aconteceu? No sul, quando você teve uma massa de ar frio querendo subir, ela não conseguiu, ela não teve força. Então, toda essa massa de ar frio colocou a energia no sul, causando essa geada monstruosa que a gente viu aí por 1, 2 semanas. Tá? Seria esse o fenômeno. Interessante. E passando a bola para o Gabriel, quais são os impactos macro? Porque você teve esse choque e está tendo esse choque de oferta por conta dos fenômenos meteorológicos, e você também, mas por outro lado, você teve uma demanda, uma aceleração de PIB que ocorreu este ano, foi muito acima do esperado. Então, a gente está crescendo mais do que a gente esperava, talvez no início ou no finzinho do ano passado, por conta principalmente da aceleração das vacinas, né? E isso prejudicou ainda mais a inflação, porque você tem essas duas forças de oferta e demanda atuando de forma contrária e acabou impactando mais ainda na inflação. O que a RPS, sob a sua ótica, Gabriel, tem como impacto de prazo médio ou de prazo longo também na inflação e na atividade, no crescimento também da economia brasileira? Tá, vamos lá. Então, para esse ano, por conta de todo esse quadro que o Gustavo comentou, a gente acha que a inflação vai romper 8%, né? Então, a inflação que estava, acho que na média, tinha muitas casas que estavam com inflação em torno de 7%.
a gente veio com esse call de que a inflação, já no curto prazo, né, ficaria acima de 8%. Então, a gente vê uma inflação mais alta nesse ano de 2021. Em 2022 também, a gente está com uma inflação acima de 4%, que vai depender muito da resposta de política monetária do Banco Central, que está dizendo que vai levar o juro para o restritivo, né? Que tem repercussões aí econômicas de dar um cavalo de pau, digamos assim, de puxar esse freio de mão com o carro a 200 km por hora, que é o que está acontecendo. A economia, como você falou, Beto, a economia veio recuperando muito rápido, né? De fato, foi uma recuperação em V. Acho que a indústria é o melhor retrato dessa recuperação, de fato, foi uma recuperação em V da indústria. Ainda que os serviços tenham naturalmente ficado um pouco para trás, por conta da vacinação, né? O Brasil demorou para vacinar, então o setor de serviços, que é mais intensivo em contatos, né? A parte física, digamos assim, é mais intensiva, demanda mais o dia a dia do setor de serviços e comércio, ficou naturalmente para trás, mas conforme a gente foi vacinando as pessoas, a economia está reabrindo. Então, o setor de comércio e serviços vai fazer o catch-up, que a gente chama, né? Então, essa recuperação em V, combinada com essa demanda muito forte de energia e crise hídrica, gerou esse problema na inflação. A gente tem uma tempestade perfeita na inflação, que a gente gosta de classificar, que tem múltiplos choques, né, afetando a inflação. Tem inflação de alimentos, por conta da dinâmica das commodities, tanto agrícolas quanto metálicas. Tem o custo de frete a nível global, né? A gente viu há cerca de 3 semanas atrás, teve um caso de Covid, por exemplo, num porto da China, e a China, com a sua política de tolerância zero, fechou o porto. Esse fechamento do porto gerou um problema de inflação de custo de frete, né? Disparou o custo de frete, está no all-time high, está na máxima histórica, o custo de frete, justamente por conta desse fechamento do porto, que é responsável por 25% da movimentação global de cargas. Então, assim, a gente de fato passa por uma tempestade perfeita na inflação. A crise hídrica, digamos assim, é a cereja do bolo, né? Nessa tempestade perfeita. É por isso que a gente está com uma inflação mais alta esse ano, de 8%, no ano que vem acima de 4%, mas o efeito não é só inflacionário, né? A gente fez uma simulação, juntando isso que o Gustavo falou, que os modelos estão mostrando que a gente vai ter uma predominância do Laninha, né, no último trimestre do ano, e isso se materializa em menos chuvas. E a gente fez uma simulação de quanto é que a gente pode perder de PIB, né? Não só a inflação alta, mas quanto que o PIB pode cair por conta dessa restrição de energia. E aí a gente pode perder de 0,7 no melhor cenário, no cenário otimista, até 2,1 no cenário mais pessimista. É uma perda muito grande, e a gente chamou a atenção para o risco que isso coloca para a economia brasileira, né? A gente pode ir para um cenário de estagflação, né? Que você tem uma inflação muito alta, uma economia muito, muito enfraquecida por conta de todos esses choques. Então a gente está muito pessimista com essa dinâmica de Brasil, justamente por conta dessa combinação de inflação alta, ocasionada por múltiplos choques, onde a crise hídrica é, digamos, a cereja do bolo, e o efeito também sobre a atividade econômica. Interessante. E dentre esses assuntos, a pergunta para os dois, tá, também. Existe alguma forma, como é que a RPS está se posicionando? Obviamente são efeitos múltiplos, mas como é que a RPS se posiciona para ou tentar ganhar dinheiro com isso, ou talvez tentar não ser afetado por tudo isso que está acontecendo? A gente conseguiu aqui desenhar um cenário relativamente pessimista, assim, sem falar de política. Sem falar de política, sem falar de congresso, sem falar de eleição. E eu acho que o mercado está muito estressado já, a mídia, quem quiser ler sobre isso, já tem muitas fontes aí na internet, e eu acho que levantar esse ponto diferente é fundamental. Mas como é que o investidor ou a RPS consegue se proteger desse cenário, assim, principalmente colocando isso tudo que está acontecendo também na China, nos Estados Unidos? Os Estados Unidos está indo agora, provavelmente por um período agora, os Estados Unidos estão num processo inverso de taxa de juros, está num ciclo de alta que ainda não começou, ainda não tem prazo para começar, tem o tapering e tal, mas o que a gente pode tangibilizar isso dentro da carteira da RPS? Não, perfeito. Acho que o grande movimento, Beto, se a gente puder colocar aqui, quando a gente viu, né, essa mudança estrutural para o ano que vem e na margem também piora política,
nós reduzimos um pouco a exposição ao Brasil e principalmente a empresas que dependam da economia doméstica, né, cíclicos domésticos. Mantivemos nossa posição a commodities, que aqui acaba sendo global e pega também marginalmente o câmbio, que tem sido positivo para elas, e temos aumentado levemente nossas posições offshore, tá? De modo a reduzir a exposição ao Brasil e aumentar um pouco a exposição aos Estados Unidos, mantendo o risco da carteira como um todo. Tá? Isso é o que a gente tem feito para se proteger. Legal. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Gabriel. Estendo aí também um abraço aí para o Paulo, para a Thaís também, que ajudou a organizar essa gravação. A gente vai mostrar aí os fundos da RPS que também estão disponíveis na plataforma da XP e estender aí essas informações tão importantes para os nossos clientes. Obrigado, gente. Fico muito agradecido pela dedicação do tempo de vocês aí. A gente é um grande... A BR Advisors, vale a pena falar, a BR Advisors é um grande fã da casa. A gente já tem posições grandes e relevantes aqui dentro do nosso escritório, dentro da Asset, e a gente fica aí os votos de que vocês consigam passar aí por esses momentos agora tão turbulentos que a gente está vivendo de forma tranquila. Perfeito, Beto. A gente que agradece. Obrigado pela parceria e pelo tempo disponível também. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Tchau, um abraço a todos. Abraço.